Pai do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz aí, diga glória a Deus. Amém. Meus irmãos, é um prazer para mim mais uma vez poder ministrar a palavra. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia, livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. Jonas, capítulo 1, verso 1 ao 3. Glória a Deus. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, verso 1 até o número 3. Se você quiser ficar de pé, por gentileza, está projetado aqui. Diz assim a palavra do Senhor: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai-te à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Pode assentar aí, pode ficar à vontade. Quero alguns minutinhos aqui para trazer uma palavra que está no meu coração aqui. Irmãos, o livro do profeta Jonas. Jonas é um profeta que é conhecido, o seu livro, como um profeta menor. Profeta menor não por causa da importância da escrita, mas pela quantidade, 4 capítulos. Quando a gente olha para o livro de Jonas, nós vamos perceber uma história fenomenal. A meu ver, a história de Jonas é uma história profunda, profética, mas uma história de um homem que passa por um momento de crise, um momento sem direção extraordinário. Porque quando a gente olha para o livro do profeta Jonas, nós vamos ver uma honra muito grande de Deus sobre esse homem. Qual é a honra que Deus derramou sobre esse homem? A Bíblia diz que ele é um profeta. E ser profeta de Deus, irmão, não é qualquer coisa. Ser profeta de Deus não é apenas carregar um título. Ser profeta de Deus não é carregar uma marca. Ser profeta de Deus não é apenas ter um status de ser profeta do seu tempo. Não. Ser profeta de Deus tem uma responsabilidade. Ser um profeta de Deus é ser escolhido no seu tempo. Ser o profeta de Deus é carregar dentro de si uma palavra poderosa. Na verdade, hoje o nome profeta, ele está em muita moda. Fulano é profeta, ciclano é profeta. Mas nesse tempo aqui, ser profeta de Deus é carregar a voz de Deus. Nesse tempo aqui, ser profeta de Deus é carregar de fato a presença de Deus. Quando a gente olha para a Bíblia e a gente vê a palavra profeta, a gente vê que aquela pessoa era a representação viva do Deus de Israel. Se o profeta profetizasse, algo acontecia. Se o profeta falasse, algo era derramado. Então, nós não estamos falando de algo normal, nós estamos falando de um homem que no tempo do Antigo Testamento, sabemos que o Espírito do Senhor, ele não habitava em nós como habita hoje, que todos têm acesso, não. No Antigo Testamento, o Espírito do Senhor descia sobre reis, sobre sacerdote e também sobre profeta. Então, existem algumas classes a qual o Espírito do Senhor se descia, derramava, enchia e fazia sua obra. E Jonas, ele tem um privilégio, qual é? Ele é uma das classes escolhida. Deus então derramou sobre a vida desse moço um grande privilégio. E ser profeta carrega algumas características. Eu gosto disso aqui, porque profeta que é profeta de Deus não é profeta de pix da internet. Profeta que é profeta de Deus, ele tem compromisso com a voz de Deus. Hoje na internet tem profeta de pix, tem profeta de CPF, tem profeta de norte a sul, mas profeta que é profeta de Deus, irmão, ele tem compromisso com aquilo que Deus fala. E a primeira característica que eu quero citar na vida de um profeta: o profeta vê o que ninguém vê. O profeta, ele tem uma incumbência. O tempo pode estar nublado, mas o profeta é aquele que com a voz de Deus, ele vai discernir que o sol vai voltar a brilhar. O profeta de Deus é aquele que tem uma incumbência de ver o que ninguém consegue ver. Ser profeta de Deus não é ter um status, Tito Anelli, mas ser profeta de Deus é, ainda que ninguém acredite que Deus vai fazer, a voz de Deus brada dentro do
coração do profeta, e o profeta continua crendo. Ser profeta de Deus, ele tem um olhar além do que o olho natural consegue ver. A Bíblia vai dizer em Ezequiel 37, que Deus levou, o Espírito do Senhor levou o profeta para um vale, e lá falou: o que você está vendo? Ele: estou vendo um vale cheio de ossos. Então profetiza. Quem é profeta de Deus, ele pode ver caos, ele pode ver tristeza, ele pode ver depressão, ele pode ver amargura na sua naturalidade, mas na sua espiritualidade, Deus sempre vai mostrar uma saída. É nisso que eu creio. Por quê? Porque quando a igreja tem profeta, irmãos, ainda que a economia do país vá de mal a pior, Deus é o Jeová Jireh, o Deus da providência. A gente precisa entender que Deus não nos chamou para ter um espírito de medo, mas Ele nos chamou para ter um espírito de ousadia, um espírito de temor, um espírito que avança. E para eu avançar, eu tenho que falar e cumprir aquilo que o apóstolo Paulo vai escrever. O que a gente vê é temporal, mas o que a gente não vê tem um peso muito excelente de glória, é atemporal. Ei, meu irmão, eu quero que você entenda aqui, Jonas tem uma graça muito grande. Qual é? Ele é profeta de Deus, e ser profeta de Deus, ele está vendo o que ninguém vê. Escuta isso aqui: tem gente que não entende por que é que você está de pé, tem gente que não entende por que é que numa terça-feira você está aqui, tem gente que não entende por que é que no meio da luta você está se mantendo fiel, tem gente que não entende que no meio dessa tempestade você ainda está conseguindo levantar as mãos para adorar. Diga para ele: é porque você está vendo o que ele não viu. Ainda que você está vendo tempestade no natural, mas no teu espírito o olhar de profeta está dizendo: eu creio que o meu amanhã vai ser melhor do que o hoje. Eu creio, meu irmão, que as coisas não estão do jeito que eu gostaria, mas elas vão melhorar em nome de Jesus. Só para a gente esquentar isso aqui, você pode levantar sua mãozinha aí? Eu já quero liberar uma palavra aqui. Você não vai viver do que o teu olho natural diz, você não vai viver do que o teu olho natural está vendo, você não vai viver do que os olhos das pessoas estão vendo, não. Você vai viver de olho de profeta. Essa noite Deus me trouxe aqui para liberar uma palavra. Se o teu olho até hoje era natural, os teus olhos espirituais vão se abrir, e aquilo que a Bíblia diz, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e jamais penetrou no coração de um homem, é o que Deus tem preparado para nós. Ele tem um olhar além, e ter um olhar profético, irmão, é contrariar toda a naturalidade. Ter um olhar profético é olhar e dizer assim: o que eu estou vendo me traz tristeza, mas o que eu creio vai me trazer alegria. Ter um olhar profético é entender que o que eu estou vendo me traz um caos, mas aquilo que eu creio vai colocar as coisas em ordem. Eu não sei se você crê nisso, mas eu creio. Quando a gente tem o olhar de profeta, as coisas vão chegar no devido lugar. Você tem fé para receber isso aqui? O ano ainda não acabou, mas até o ano acabar, Deus vai colocar as coisas em ordem. O que eu faço então, pastor? Eu vou começar a olhar diferente, eu vou começar a enxergar os sinais de Deus, eu vou começar a ver o que Deus está movendo, o que Deus está fazendo. Pode parecer pequeno, mas é um sinal de que algo grande vai acontecer. Também ser profeta tem que ter uma outra característica poderosa. Qual é? Falar o que Deus ordena. Oh glória! Profeta de Deus, irmão, não está preso ao tempo. Profeta de Deus não está preso à estrutura, ainda que a gente ame a estrutura. Profeta de Deus não está preso à naturalidade. Profeta de Deus está preso numa conexão direta com Deus. Deus, Ele envia o profeta Elias a Acabe num tempo de crise, e o profeta Elias profetiza aquilo que Acabe não queria ouvir. Por quê? Gálatas capítulo número 1, verso 10: persuado eu agradar homens ou a Deus? Se agrada aos homens, já não sou mais servo de Cristo. Paulo está dizendo aos Gálatas: profeta que é profeta profetiza aquilo que Deus manda. Tem gente, irmão, que não gosta de uma profecia de Deus, mas a profecia de Deus, ela vem com autoridade, a profecia de Deus, ela vem com poder. E Jonas tem essa característica. Qual é, Daniel? A característica: tem uma voz profética, porque quem é levantado por Deus, irmão, vai profetizar a tempo e a fora de tempo. Quem é profeta de Deus vai profetizar para gregos e para troianos. Essa noite eu quero que a gente entenda aqui: há uma profecia de Deus para essa igreja, irmão.
Deus vai levantar, Deus tem levantado profeta, e quando Deus levanta profeta, a Bíblia diz: crê nos profetas e prosperareis. Se tem voz de profecia na igreja, quanto mais profeta, menos pecado. Quanto mais profeta, mais unção. Quanto mais profeta, mais revelação. Quanto mais profecia de Deus, mais a glória de Deus vai habitando no ambiente. Eu gosto disso aqui, sabe por quê? Porque quando a minha voz, ela está derramada de poder, quando a minha voz se torna uma voz de Daniel, ela não cura, ela não levanta, ela não move, mas quando a voz se torna uma voz de profecia, ela levanta, pastora Rosângela, ela quebranta, ela move, ela renova, ela restaura. Ei, a gente precisa entender que nós podemos entrar no culto de um jeito, mas na nossa volta, a gente tem que voltar com uma voz profética, a gente tem que voltar com uma voz que muda o ambiente. Escuta isso aqui, porque a voz do homem não muda, mas a voz de Deus ela muda. Oh glória, a voz de Deus ela muda o que o homem não pode mudar, a voz de Deus ela muda o que a instituição não pode mudar. A voz de Deus, ela é o agente condutor da igreja. Quando perguntaram para João Batista no Novo Testamento, dizendo: quem é você? Você é profeta? Você é isso? Você é aquilo? Ele disse: não, eu sou a voz do que clama. O clamor é de Deus, mas a transmissão é minha. Eu que vou transmitir, eu que vou profetizar, eu que vou preparar o caminho. Você pode levantar suas duas mãos aí? Eu quero profetizar. A nossa boca não vai ter murmuração, não. A nossa boca não vai ter palavras maldizentes, não. O Espírito de Deus está sobre nós, dizendo: a nossa boca é boca de profeta. Lá no teu trabalho vai profetizar, lá na tua casa vai ser boca de profeta. Aquele marido vai vir para a presença, sim. Aquela esposa vai se converter, sim. Aquele filho vai deixar as drogas, sim. Sabe por quê? Porque a tua boca é boca de profeta, a tua boca é boca ungida. E quando terminar o culto e voltar para casa, dizer: Senhor, até hoje eu murmurei, mas a partir de agora eu vou profetizar. Eu vou profetizar. Eu vou profetizar, porque onde tem profecia, irmão, tem céus abertos. Amém ou não amém, gente? Onde tem profecia de Deus, tem céus abertos. A profecia, quando vem de Deus, ela vem para fazer aquilo que os céus querem que seja feito. A Bíblia então vai nos mostrar que ele é profeta. Mas profeta que é profeta também escuta a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: quando a gente tem um entendimento que somos profetas de Deus e em Deus, o nosso ouvido é aguçado à voz do Senhor. Eu gosto de falar isso aqui, já falei em outras mensagens. Existem algumas vozes que falam com a gente todo dia. A primeira voz que fala conosco todo dia é a voz do nosso interior. O nosso interior quer nos guiar, o nosso interior quer dizer para lá e para cá. Às vezes quando a gente está mais animado, o nosso interior avança. Quando a gente está melancólico, o nosso interior recua. A segunda voz que fala com a gente é a voz do inimigo. A gente tenta avançar, a gente tenta romper, e a voz do diabo diz assim: você não tem jeito, você não pode, você não consegue, você não vai. A terceira voz que fala conosco, irmão, é a voz do Espírito Santo. E um profeta de Deus, ele tem que saber quem ele ouve. Deus não nos levantou para ouvir a voz do nosso interior de forma natural. Deus não nos levantou para ouvir a voz de Satanás. Deus nos levantou para ouvir a voz de Deus. Eu poderia perguntar para mim, mas também perguntar para você: qual voz nós temos ouvido nesse tempo? Porque a voz do homem paralisa, a voz de Satanás nos faz recuar, mas a voz de Deus nos faz avançar. Então quando eu tenho, Wellington, um ouvido aguçado a Deus, eu começo a ouvir aquilo que Deus quer, eu começo a ouvir aquilo que Deus quer ministrar. E quando eu estou aberto ao ouvir de Deus, eu tenho um entendimento. Eu quero ir para a esquerda, mas Deus me leva para a direita. Eu quero ir para a direita, mas Deus me leva para a esquerda. Eu quero parar, mas Deus me faz avançar. Eu quero avançar, mas Deus me faz recuar. A gente precisa entender, a voz de Deus, ela tem direcionamento certo, e a gente precisa clamar nessa noite. Sabe por quê? Porque os nossos ouvidos não podem ficar paralisados, os nossos ouvidos não podem ficar neutralizados, inerte à voz do Senhor. Sabe por quê? A Bíblia diz que a voz do Senhor faz bezerro saltar.
dançar de alegria. A gente precisa entender, irmão, que a voz do Senhor quebra o cedro do Líbano. Então, se o meu ouvido está ouvindo a voz de Deus, nenhuma arma forjada contra mim vai prosperar. Você pode receber essa palavra? É a voz de Deus que vai guiar a tua casa. É o teu ouvido que vai se abrir para ouvir a voz de Deus. Não é o teu vizinho que vai ser o seu conselheiro. Não é o teu patrão que vai ser teu conselheiro. Teu conselheiro é a voz do Espírito Santo. Eu ouvi uma frase do pastor Hernani Santos que ele vai dizer: nunca dê ouvidos a um homem que não ouve a Deus. Ele falou algo e mexeu comigo, e é verdade. Não ouça alguém que não ouve o Santo de Israel. Nessa noite eu vou liberar essa palavra para mim e para você. O teu ouvido vai ouvir a voz de Deus. Não se escandalize se hoje, quando você deitar para dormir, o Espírito Santo te falar. Não se escandalize quando você deitar para dormir, ele te visitar em sonhos, ele te visitar em visão, ele falar aos teus ouvidos. O que é isso, Daniel? É ele querendo direcionar os teus ouvidos, é ele querendo falar ao teu coração, é ele querendo dominar a tua alma. Quando a gente olha para esse tempo, a gente vai perceber que um outro sinal de profeta é: sente os sinais de Deus. Eu e você precisamos sentir sinais de Deus. A igreja de Deus precisa sentir sinais de Deus. Um profeta de Deus, ele sente sinal de Deus. Um profeta de Deus, ele sente a graça de Deus. Nós não estamos aqui num culto tão abençoado como esse só porque eu vou pregar, ou porque o ministério abençoado está cantando. Nós estamos aqui porque tem sinais de Deus. Nós estamos aqui porque há um sinal de Deus. Amém ou não amém, meu irmão? Nós estamos aqui porque há um sinal profético de Deus. E sinais proféticos de Deus se revelam na espiritualidade. A Bíblia diz, irmãos, quando o profeta manda o seu moço subir no monte, diz assim: vai lá e vê se vai chover. E a Bíblia diz que ele sobe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. E na sétima vez, na sexta vez ele não vê nada. Mas na sétima vez a Bíblia diz que ele volta e fala assim: olha, eu estou vendo uma nuvenzinha pequena do tamanho da mão de um homem. Aí o profeta diz assim: opa, já é o sinal de Deus. Profeta que é profeta, ele sente sinais de Deus. E sinais de Deus geralmente não andam em conformidade com a situação da terra. Geralmente sinais de Deus contraria. É quando a medicina fala que vai morrer, que Deus dá saída. É quando a economia está de mal a pior, que Deus traz a provisão. É quando a tristeza vem para bater, que a alegria surge. Essa noite eu quero que você entenda: pode parecer que está tudo perdido, mas Deus tem um sinal para a tua vida. Pode parecer que está tudo de mal a pior, mas Deus tem sinais para mim e para você. A Bíblia diz que esse profeta que vê o que ninguém vê, que esse profeta que sente o que ninguém sente, que esse profeta que fala o que ninguém fala, que esse profeta que ouve o que ninguém ouve, ele tem um propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? Deus dá uma ordem ao profeta Jonas, e o propósito de Deus para ele, a ordem é: desce à cidade de Nínive e prega a palavra lá. Sabe por quê? Porque a imundícia de Nínive chegou até o meu coração, a imundícia de Nínive chegou até os céus. Então eu quero que você vá lá, eu quero que você pregue lá, eu quero que você ministre lá, porque eu quero fazer uma obra lá, Jonas. A Bíblia diz então que Deus vai até Jonas com essa palavra. E a Bíblia diz que Deus, depois de entregar essa palavra, Jonas desce para Jope. A primeira descida que eu quero falar aqui é a descida do profeta. O profeta está em crise. Por que está em crise, gente? Porque tem uma dualidade dentro do profeta Jonas. De um lado, o homem Jonas falando, do outro lado, o profeta Jonas querendo agir. E a gente precisa entender que de um lado Jonas está dizendo: eu não vou lá. Sabe por quê? Porque eu tenho feridas de Nínive. Eu não quero ir lá porque eu tenho feridas de Nínive, e essas feridas não me deixam ir lá. Mas dentro de Jonas também tem o quê? Tem o chamado profético. Quem é que nunca passou o que Jonas está passando? Quem é que nunca viveu aquilo que Jonas está vivendo? Quem é que nunca passou pela dificuldade, pela crise, pela dúvida que o profeta Jonas está passando? Eu vou ou eu não vou? Eu sou profeta ou eu vou deixar o sentimento agir? Eu vou agir pela profecia ou eu vou agir pelo sentimento? O profeta está em crise, o profeta está em dúvida, o profeta não sabe o que faz. A Bíblia diz então que ele deixa o sentimento
sentimento falar mais alto. Eu tenho uma palavra aqui: toda vez que o sentimento fala mais alto, a gente recua. Toda vez que o sentimento fala mais alto, a gente falha, a gente erra. Por quê? Porque quem é profeta não anda no sentimento. Quem é profeta anda pelo propósito da profecia. Quem é profeta não anda pelo sentimentalismo. Quem é profeta anda pelo propósito da profecia que aquele Deus derramou sobre ele. Você pode levantar sua mão. Eu recebi uma palavra de Deus aqui. O propósito profético tem que ser maior do que o sentimento humano. Eu quero liberar essa palavra em nome de Jesus. O propósito profético de Deus na tua vida vai ser maior do que o sentimento humano. Você não quer, mas Deus vai te levar. Você não pode, mas Deus vai te usar. Você não consegue, mas Deus vai te levantar. Você não quer ir, mas Deus vai agarrar na tua mão e vai te levar. Por quê? Porque o propósito profético de Deus será maior. A Bíblia diz então que ele desce para Jope. A Bíblia diz que ele vai descer. A Bíblia diz que ele, nessa primeira descida, é a descida genial, que fala de: eu quero ficar longe de Deus. O sentimento grita tanto dentro do coração de Jonas, que ele vai sentir a ideia dizendo: eu não quero ficar perto de Deus, eu vou fugir de Deus. O salmista vai dizer: para onde me ausentarei da tua face? Se subo aos céus, o Senhor está lá. Se desço no mais profundo abismo, o Senhor está lá. Se faço a minha cama na alvorada, lá tu estás também. Não tem como fugir de Deus, gente. Eu sei que a crise está grande, oh glória. Eu sei que você veio aqui nessa terça profética e talvez nem queria estar aqui. Eu sei que parece que Deus não está sendo tão bom. Eu sei que parece que as coisas não estão encaixando, que parece que as coisas não estão fluindo, pastora Natasha. Mas eu e você não podemos descer para Jope, porque descer para Jope é dizer: eu não quero Deus. Descer para Jope é dizer: eu não quero viver coisa nova com Deus. Descer para Jope é dizer: Deus não está tão perto de mim. Eu não quero ser abraçado de Deus. Eu não quero ser abraçado pelo Senhor. Eu não quero ser ministrado pelo Senhor. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que está dizendo assim: ei, pastor, você não sabe o que está passando na minha vida. Israel, o meu lugar, a presença de Deus, ser profeta, ser cantor, ser pregador, ser um ministro, ser um missionário, eu já não quero mais. Agora eu quero é descer para Jope. Eu quero largar o teclado, eu quero largar o instrumento, eu quero fazer como o povo na Babilônia, pendurar suas harpas no salgueiro. Eu quero parar, eu quero desistir. Eu não vou continuar, não está valendo a pena mais continuar, não está valendo a pena mais caminhar, não está valendo a pena mais eu servir ao Senhor. Eu vou descer para Jope, é porque Jope é a única saída que eu tenho. Eu vou para Tarsis, eu vou para o contrário. Deus está me mandando para Nínive, eu vou para longe de Deus. Eu não quero mais, eu desisto daquilo que Deus quer ministrar na minha vida. Eu estou ferido, eu estou como Jonas, eu estou machucado, eu fui traído, eu fui abandonado, me largaram como o profeta Elias, dizendo: só eu fiquei para o profeta em Israel, acabou-se. Mas aí em Jope ele desce. Quer uma verdade aqui? Quem de nós nunca desceu? Quer uma verdade aqui? Quem de nós aqui vive no apogeu o tempo todo? Quem de nós aqui vive no mistério o dia todo? Quem de nós aqui tem a possibilidade de dizer: eu nunca acordei de manhã com um dia mau? Quem de nós aqui tem a possibilidade de dizer: eu nunca acordei de manhã e parece que a minha fé se esvaiu? Quem é que nunca terminou um dia e na hora de deitar e disse: Deus, eu não aguento mais, eu não quero mais, eu estou desanimado, Deus? E a única saída nesse dia é Jope. A Bíblia diz que em Jope ele encontra o que todo mundo encontra quando quer fugir de Deus. Pastor Felipe, a Bíblia diz que quando ele chega em Jope, ele encontra o que todo mundo encontra quando quer fugir de Deus: um barco para longe de Deus. Toda vez que alguém quer fugir de Deus, tem um barco te esperando para te levar mais longe. Mas toda vez que alguém quer encontrar
Deus sempre tem uma tempestade para parar esse barco. Eu tenho uma palavra para alguém aqui. A ideia de Deus é não fugir dele, porque se fugir, vem tempestade aí. A ideia é: não entre no barco que vai para longe de Deus, porque barco que vai para longe de Deus tem tempestade para te trazer de volta. Você pode levantar sua mão? Eu profetizo em nome de Jesus: você não vai fugir de Deus, não vai precisar ter tempestade para te trazer de volta, porque você é profeta de Deus, é escolhido de Deus, vai viver projeto de Deus, vai viver o propósito de Deus, e o nome do Senhor vai ser glorificado. A Bíblia diz que Jonas paga passagem. Diga comigo, gente: pagou passagem. Não, gente, diga forte, só o lado de cá, diga forte, diga assim: ó, pagou passagem. Olhe para cá. Jonas entra num barco, paga passagem. Aqui vou liberar uma palavra aqui muito forte. Cuidado com quem entra no seu barco, porque tem gente entrando no barco do capitão, mas está fugindo de Deus. E Deus tem compromisso com aquele que Ele chama, meu irmão. Oh glória! Jonas entra no barco, e o barco vai para Tarsis. O barco está na rotina normal, o barco está fazendo o seu caminho, mas nesse dia tinha um passageiro indesejado, porque Deus não gosta de trabalhar com profeta fujão. Profeta fujão Deus traz de volta para colocar no devido lugar. Eu tenho uma palavra aqui: cuidado com quem está entrando no seu barco, irmão. Cuidado com quem está pagando a passagem no teu barco, porque tem gente que você coloca na tua vida e só gera tempestade. Tem gente que entra na tua vida e gera luta, tem gente que entra na tua vida e gera tristeza, tem gente que você coloca na tua vida e gera uma tempestade complexa. E o que vai acontecer aqui? Jonas entra lá. Quando ele entra, acontece duas coisas. Primeiro, o vento sopra, a tempestade cresce, o mar fica revolto. Por quê? Porque não era para Jonas estar lá. Escute isso aqui: toda vez que o interior sentimental do profeta for maior do que o propósito de Deus, haverá tempestades exteriores. Tem tempestade do lado de fora do barco, que não é por causa do mar, é por causa de quem está dentro do barco. Tem tempestade na nossa vida que não é por causa do lado de fora, é por causa do lado de dentro. Tem feridas do lado de dentro que causa tempestade do lado de fora. Aí a Bíblia vai dizer que o barco está saculejando. A Bíblia diz que a tempestade está assolando, e o capitão, os marinheiros ficam com medo. Sabe por quê? Tempestade gera medo, tempestade gera tristeza, e a Bíblia diz que os marinheiros ficam tanto apavorados que parece que o barco vai a pique, gente. Parece que vai ser a última viagem daquele barco, mas aquele barco não quebra. Eu tenho uma palavra aqui: eu e você precisamos aprender um pouquinho também com esse barco. Esse barco está na tempestade, mas ele tem estrutura. Esse barco está na tempestade, mas a estrutura dele não racha, a estrutura dele não quebra. Tem gente, aqui não tem não, mas lá no Santa Terezinha tem gente que qualquer coisa quebra a estrutura. Mas Deus está dizendo que a tempestade pode soprar, o vento pode acelerar, as ondas podem crescer, mas a tua estrutura vai permanecer intacta. Você pode levantar sua mão aí? A estrutura do teu barco não vai naufragar, a estrutura do teu barco vai continuar navegando. Por quê? Porque Deus vai tratar com o profeta. A tempestade está saculejando. Eu gosto quando o tempo bíblico fala de tempestade, porque a gente vive tempestade, Fabrício, direto. Mas que é uma verdade, a tempestade molda onde a gente quer chegar. Toda vez que o sentimento do profeta fala mais alto, Deus vai usar um processo para nos voltar ao lugar original. Oh glória! Oh glória! Talvez eu estou pregando para alguém aqui que está precisando entrar num processo. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que já está no processo e não sabe por que é que a porta de emprego fechou, não sabe por que é que a empresa parou de fluir, não sabe por que é que o ministério parou de desenvolver, não sabe por que a igreja está passando luta, não sabe porque a sua casa está indo de mal a pior. Eu tenho uma notícia para você: ouça o Senhor dos Exércitos, porque tem tempestade que não é por causa de pecado, tem tempestade
que é simplesmente porque saímos da desobediência, da obediência de Deus, saímos do propósito de Deus e o barco saculejou. Ei, meu irmão, quando o barco saculeja, é Deus sinalizando para nós. O sinal de alerta precisa acender, pastor Leleco. Quando a tempestade saculeja, eu e você precisamos entender: algo não está normal. Quando o barco saculejou, quando você deita para dormir e não dorme, quando você acorda de manhã e não tem mais alegria, e não tem mais sonho, é Deus dizendo para mim e para você: o sinal de alerta tem que acender. Volta para o lugar que tem que ser, volta para o lugar da profecia. Sabe por quê? Porque se você voltar, a tempestade vai cessar. A Bíblia diz que o outro sinal é a perda. Quer outra verdade? Quem nunca perdeu algo por não estar no centro da vontade de Deus? Vai doer, gente, mas dói em mim também. Quem nunca perdeu algo por querer andar com a sua própria perna? Sabe qual é a dificuldade do profeta? Ele quer andar com a perna dele. Sabe qual é a dificuldade do profeta? Ele quer viver com o sentimento dele. Sabe qual é a maior dificuldade de Jonas? É querer achar que comanda sozinho. Não comanda não, irmão. Quem é profeta de Deus só anda se Deus andar. Quem é profeta de Deus só canta se Deus mandar. Quem é profeta de Deus só prega se Deus der palavra. Quem é profeta de Deus, a porta só abre se Deus abrir a porta. Pode ter talento, pode ter conexão humana, mas só vai fluir se Deus deixar. A Bíblia diz então que nesse temporal eles começam a jogar as cargas para fora. Escuta só, uma viagem que era para ser normal passa a ser tempestuosa, com perda. Irmãos, quem é que nunca perdeu algo na caminhada da fé? Quem é que nunca perdeu algo na jornada espiritual? Quem é que nunca perdeu? Tem gente que nunca perdeu, pastor Suez, algo material, mas perdeu a paz. Tem gente que nunca perdeu algo material, mas perdeu a alegria da adoração. Tem gente que nunca perdeu algo financeiro, mas perdeu os sonhos em Deus. Já não quer mais ministrar, já não quer mais pregar, já não quer mais ser usado por Deus. Já foi um profeta, já foi uma profetisa, já foi alguém usado no Espírito Santo, mas a viagem deu tanta tempestade que você jogou para fora o talento, jogou para fora a unção e disse, e a palavra que sai da sua boca é: eu já fui usado por Deus, eu já tive talento, eu já fui usada por Deus, eu já tive talento. Mas nessa noite Deus está dizendo: ei, ainda que no decorrer da caminhada você perdeste algumas coisas, Deus nessa noite está dizendo: eu não te chamei para ficar sentado, eu não te chamei para ficar parada, eu não te chamei para ficar inerte, eu te chamei para ser profeta, eu te chamei para os teus olhos voltar a ver, eu te chamei para os teus ouvidos voltar a ouvir, eu te chamei para voltar a profetizar. Volte, profeta. A Bíblia diz que enquanto a tempestade está saculejando, gente, Jonas desce para o porão. E aqui doeu demais em mim, porque quem de nós também nunca pensou em descer no porão? O pau quebrando e Jonas no porão escondido. Sabe qual é a ideia do profeta? É: ninguém me acha aqui. Sabe qual é a ideia do profeta Jonas? É: aqui ninguém me acha. Sabe qual é a ideia do profeta? É dizendo: aqui eu vou ficar bem guardado, aqui eu estou longe de Deus, aqui Deus não me encontra, aqui eu estou muito bem guardado. Parece o profeta Elias quando ele vai para o Monte Horebe e ele está fugindo de Jezabel, e quando ele chega lá no Monte Horebe, Deus já está lá dentro dizendo: que fazes aqui, Elias? Sabe o que é isso? Parece Davi no meio da turbulência na caverna de Adulão. Quem é que nunca entrou em um lugar para se esconder? Mas a Bíblia vai dizer
que de repente, enquanto ele está lá no porão, desce o capitão, Dudu. E o capitão desce e diz assim: Jonas, quem é você, meu filho? O que está acontecendo aí? Eu tenho uma notícia hoje aqui para mim e para você. Eu sei que a palavra está pesada, está dura, mas é para mim e para você mesmo. Quem desceu foi o capitão. O capitão saculeja Jonas e diz assim: o que está acontecendo? Quem é você? Quem é o teu povo? De onde você vem? Eu quero saber umas informações sobre você. Então pega a palavra que vai ser profético para mim e para você. Nesse dia aqui, quem desceu foi o capitão, mas nessa noite o capitão não desce. Nessa noite quem desceu é o Espírito Santo. Ele está pegando, fazendo aí: quem é você? Onde você estava? Para onde você vai? Ei, o capitão está descendo? Não, é o Espírito Santo que desceu hoje na igreja mais uma vez, está dizendo: ei, levanta, rapaz, se acorda, mulher, levanta, é hora. O que está acontecendo? De onde você veio? Eu estou sabendo, você é profeta, rapaz, e profeta que é profeta não fica escondido. Profeta que é profeta é levantado para profetizar. Profeta que é profeta é para profetizar. Profeta que é profeta não é para ficar na moita. Profeta que é profeta não é para ter medo. Profeta que é profeta não é para ficar escondido. Profeta que é profeta é para ver a enfermidade e falar: ei, eu conheço o Jeová Rafa, ele ainda cura. Profeta que é profeta, quando a porta está fechada, ele é para dizer: ei, eu conheço o Jeová Jireh, o Deus da providência. Profeta que é profeta diz: eu não sei se você crê, mas eu conheço alguém que é a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, viverá. Oh glória, cutuca o seu irmão e fala assim: Deus te levantou. Não, gente, mexe com o seu irmão e fala assim: Deus te levantou para ser profeta. Oh glória, mexe com o seu irmão de novo e fala para ele assim: é hora de se levantar. É hora de profetizar na carreta, Titonelli. É hora de profetizar na academia, Marcinho. Igreja Metodista, Deus te levantou para ser profeta, a tempo e a fora de tempo. Tem que ser profeta. Eu preciso profetizar. Eu não profetizo pelo que eu vejo, eu profetizo pelo que eu creio. Ô glória, quem está vivo aí, diga glória a Deus. Eu não profetizo pelo que eu estou vendo, eu profetizo pelo que eu creio. Ontem de tarde, a minha mãe me disse assim: na hora do almoço, seu pai está mal, leva para o hospital, muita idade, leva para o hospital, vamos lá. E meu pai não andava de jeito nenhum. Peguei no colo, coloquei lá, fez uma consultinha normal de rotina. Mas nós oramos, irmão, sabe por quê? A última palavra não é do homem, a última palavra ela é de Deus. E aí o médico passou um remedinho para tomar, e o remedinho chegou só hoje, mas hoje na hora do almoço: levanta, hein, Leleco? Ele já tinha levantado e já foi almoçar. Sabe por quê? A Bíblia diz: não eu, pode muito em seus efeitos a oração de um justo. E a oração de um justo não é a oração de alguém perfeito. A oração de um justo é a oração de alguém que foi justificado pelo sangue de Jesus. Você pode levantar suas duas mãos. Eu quero que você entenda, irmão, que você não vai voltar para casa hoje do mesmo jeito. Você não vai voltar para casa com o teu sobrenome na frente. Você vai voltar para casa com um de profeta. Eu profetizo em nome de Jesus: quem está morto na tua casa vai reviver, quem está em depressão vai ser liberto, quem tem enfermidade vai ser curado, e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. Ele está no porão, mas o capitão está dizendo: quem é você? Ele está no porão, mas o capitão está dizendo: de onde você veio? Ele está no porão, mas o capitão está dizendo: ei, sai daí, aí não é seu lugar. O Espírito Santo hoje está dizendo: ei, para de vir na terça profética só para assistir. É hora de tomar uma decisão. Para de vir nesse lugar só para receber uma bênção. Deus quer te levantar para ser usado por Ele. Para de uma hora estar aqui, outra hora estar no mundo. Deus está dizendo: eu quero você com comprometimento. Sai desse porão, Jonas. Sai desse porão. Eu quero te ungir, Jonas. Eu quero te ungir, oh glória. Eu quero te ungir. A Bíblia diz: eu não te dei. Uracalabachandaraia.
um espírito de temor, mas eu te dei um espírito de ousadia. Você pode levantar suas duas mãos aí, o pé. Essa noite eu vou profetizar: Deus vai te dar um espírito de ousadia. As pessoas não vão entender porque você está voltando a profetizar. As pessoas não vão entender porque que a porta voltou a abrir. As pessoas não vão entender porque é que Deus começou a te levantar. As pessoas não vão entender porque é que a tua adoração está fluindo. As pessoas não vão entender porque é que a glória de Deus voltou a descer. É porque você deixou de ser o João, deixou de ser a Maria e passou a ser profeta. Profeta, ele está no porão, gente, e no porão está dizendo assim: sai daí. E no porão ele tem ele cai em si e diz assim: eu sou profeta, e eu estou fugindo de Deus. Sabe o que o capitão diz? Fala assim: rapaz, você não pode fazer isso, rapaz. Por que você fez isso com a gente? Só tem um jeito: me lance no mar, de Jonas. Gente, pensa num profeta turrão. Jonas está dizendo: me lança no mar. Sabe o que ele está dizendo? Acaba com a minha vida. É tempestade. Jonas tem um ensinamento aqui poderoso. Ele prefere ser lançado no mar do que deixar o barco naufragar. Isso aqui é forte. Tem gente que prefere ficar no barco errado e deixar o barco se quebrar. Mas Jonas não. Jonas prefere ser lançado no mar e falar: deixa o que quiser acontecer comigo, mas o barco vai ser preservado. Só que Jonas, ao cair, a Bíblia diz que vem um peixe grande, engole a Jonas. Diga comigo: quando tudo parecia perdido. Não, gente, diga forte, diga assim, ó: quando tudo parecia perdido, Deus assume o controle novamente. Você consegue entender isso aqui? Quando parece que vai passar fita zebrada e vai decretar falência, Deus assume o controle. Quando parece que o casamento vai acabar, Deus assume o controle. Quando parece que acabou para o teu filho, Deus assume o controle. Quando parece que a expectativa humana acabou, quando o médico dá a sentença, o diagnóstico, Deus assume o controle. Jonas está dizendo: me lança no mar que acabou. Deus lá em cima está dizendo: é isso que eu queria. Porque quando o teu nado não resolver, eu vou voltar a controlar. Deus me trouxe aqui nessa terça para te dizer, para quem está em casa e para quem está aqui: ei, se lance fora do barco mesmo, porque Deus tem as estratégias dele. Vai ser diferente, vai ser inusitado, mas ele vai assumir o controle. Deus vai assumir o controle da tua casa, Deus vai assumir o controle do teu ministério, Deus vai assumir o controle da tua família. Você pode levantar suas mãos aí. Oh glória, oh glória. Deus vai assumir o controle da tua empresa, meu irmão. É melhor na mão de Deus do que na tua. Deus vai assumir o controle da tua mente. É melhor na mão de Deus do que na tua. Eu profetizo em nome de Jesus: deixa o barco para lá. Deus vai assumir o controle novamente. Oh glória. Já que eu fiz isso aí hoje, cutuque seu irmão do lado e fala assim: Deus está assumindo o controle. Não fala com fé, fala assim: Deus está assumindo o controle. Uracandarabachuriandaraia. Oh glória, Deus está assumindo o controle. Tem porta que não abriu porque você estava controlando, mas hoje Deus está abrindo. Por quê? Porque Ele vai assumir o controle. Tem relacionamento que estava indo de mal a pior porque você quer controlar, mas hoje Deus põe a mão e está dizendo: deixa eu assumir o controle. Ei, tem casa que perdeu a paz. Por quê? Porque você quis controlar. Deus está dizendo: deixa eu governar, que a paz vai voltar. Essa noite é Deus dizendo: aonde eu ponho a mão tem paz, aonde eu ponho a mão tem bênção, aonde eu ponho a mão tem milagre. Ele vai controlar, gente. Oh, rabadaracandaraia, urialabassuia levachandaraia. Ele vai controlar, gente. Jonas está fugindo, mas ele está dizendo: deixa.
Oh glória. Sabe o que eu vejo aqui? Vou liberar uma aqui para quem quiser dar glória. Sabe o que eu vejo ali? Deus está esperando Jonas cair na água. Sabe por quê? A tempestade é o ambiente favorito de Deus para trazer profeta de volta. É Deus dizendo: eu estava esperando você cair na água, meu filho, porque se você nada, eu dou ordem a peixe. Essa noite levanta sua mão aí. Eu não sei se vai vir peixe, eu não sei o que vai acontecer, mas algo inusitado vai acontecer e Deus vai te trazer de volta. Oh glória. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei. Para quem está no Egito, o inusitado é o mar se abrir. Para quem está morto, o inusitado é a ressurreição. Para quem está com fome, o inusitado é o pão vivo que desceu do céu. Para quem não sabe para onde vai, o inusitado é Jesus dizer: eu sou o caminho. Para quem está na mentira, o inusitado é dizer: eu sou a verdade. Para quem está sem esperança, ele está dizendo: eu sou a porta. Oh glória. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, hein, Henrique? Eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco, mas uma coisa eu sei: pode cair nas águas, que Deus vai guardar a tua vida. Você pode levantar sua mão. Você não vai morrer, você não vai naufragar, você não vai perecer nessa tempestade. Deus vai te preservar. Glória, oh glória. Você pode levantar sua mão aí? Você pode dar um brado de glória a Ele. Você pode dar um brado de adoração a Ele. Você está na tempestade, mas Ele está contigo. Você está na crise, mas Ele irá labarabachuriá. Você está na peleja, mas Ele ainda é o teu Senhor. Jonas cai. Quem vai para Tarsis continua, Aline. Eu tenho uma palavra aqui para alguém. Você veio aqui achando que chegaria em Tarsis. Você saiu de casa hoje achando que chegaria lá longe de Deus. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: você nunca iria chegar lá, porque lá nunca foi o plano de Deus para você. O plano de Deus é voltar e ouvir a voz dEle. Ei, Deus vai intervir essa viagem hoje. Tem gente achando que a vontade era se matar. Tem gente achando que a viagem era ficar depressivo. Tem gente que estava achando que a viagem era perder a expectativa. Deus botou a mão na viagem hoje está dizendo: opa, o barco passa, mas profeta fica. O barco segue, mas profeta fica. Por quê? Porque o peixe vai te engolir. Eu vou voltar a te visitar. Os sonhos vão voltar e a glória do Senhor será revelada. Então vamos lá, o que acontece, gente? Primeiro, no ventre do peixe, ele clama. Diga comigo, por gentileza: clamor é diferente de oração. Oração a gente ora normal, todo dia. Clamor é em caráter de urgência. Quando o peixe engole Jonas, irmão, não é ele não, é eu e você também. Tem situações que acontecem na nossa vida que a gente diz assim: Claudinha, já era, acabou, o peixe engoliu, irmão. E quando o peixe engole, meu irmão, a Bíblia diz, não eu, que as algas cercam Jonas e amarram Jonas. Jonas se vê perdido. Dentro do peixe, Jonas está dizendo o seguinte na mente dele: eu não consigo. Eu não sei como sair. Não dá, já reparou? Que tem situações que a gente entra, irmão, que a gente tenta sair, não sai. Já percebeu isso? Tem situação que a gente entra, que daqui a pouco a gente fala: para que eu fiz isso? A gente tenta sair, mas parece que a alga agarra. A gente tenta romper, mas não vai. Aí tem um segredo aqui.
E Jonas diz: clamei ao Senhor. Oh glória! Quando o povo está na terra do Egito, a Bíblia diz: e o clamor do povo chegou até os céus. Sabe o que é isso? É caráter de urgência. É quando não tem esperança, é quando está no CTI, meu irmão, combatimento quase acabando, é lá, naquele lugar lá, começou a clamar Jonas, e a Bíblia diz que Deus ouviu a Jonas. Oh glória! Eu estou pregando para alguém aqui que entrou aqui nessa terça e está dizendo: essa terça é a única voz que eu preciso ouvir hoje para me libertar disso, não tem jeito mais. Aí Deus me trouxe aqui para te dizer, para você e para mim: acalma, essa alga não vai te matar, esse peixe não vai te matar. O que parece que é o fim é o começo de uma grande história. O que parece que é o fim é o começo de uma trajetória nova. É Deus dizendo para alguém aqui: ei, acalma o seu coração, meu filho, acalma o teu coração, minha filha. Por quê, pastor Daniel? Porque você está no ventre do peixe, mas quem controla o peixe é Deus. Você está no ventre do peixe e ele está clamando. Essa noite Deus te trouxe aqui para que clama a ele. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Você pode levantar sua mão. É Deus dizendo para alguém aqui: clama, grita, chora, esperneia, mas você não pode abrir mão daquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Tem gente que desiste muito fácil, mas Jonas está dizendo: no ventre do peixe eu clamei ao Senhor. Sabe o que Jonas está dizendo? No meio da depressão, eu tirei um gás e clamei ao Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Com a espada no pescoço, eu clamei o meu Deus e Ele começou a me livrar. Eu sinto que em clamores essa noite Deus vai voltar a trazer vida. Eu sinto que através de clamores essa noite Deus vai voltar a trazer fôlego de vida. Você pode levantar sua mão. O teu clamor vai alcançar Deus, o teu clamor vai alcançar o Espírito, o teu clamor vai fazer as algas ir embora, o teu clamor vai te dar graça, o teu clamor vai te fortalecer. A Bíblia diz que no ventre do peixe, estou encerrando, ele diz assim: isso aqui, gente, é para a gente dar um glória e para a gente ir embora. Ele diz assim, ó: eu tornarei a entrar no santo templo de Deus. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Sabe por quê, Samuel? Está dizendo assim, ó, olha o que ele diz: eu tornarei a entrar no santo templo de Deus. Tornarei, vai acontecer. O que Jonas no ventre do peixe faz? Profetiza. Porque profeta que não aprendeu a profetizar em Jope vai tentar profetizar no porão. Se não aprender a profetizar no porão, vai profetizar no mar. Se não profetizar no mar, vai ter que profetizar no ventre do peixe. Eu quero te dar um conselho aqui: não espere chegar no ventre do peixe para profetizar. Seja profeta hoje aqui. Você pode ficar de pé. A Bíblia diz que enquanto Jonas começa a profetizar, oh glória, Deus dá uma ordem ao peixe. Ei, meu irmão, eu tenho um rolinho aqui para mim e para você. Jonas profetiza dentro do peixe, mas Deus não fala com Jonas agora. Deus fala com o peixe. Sabe por quê? Porque Deus está ensinando a Jonas, dizendo: Jonas, eu vou falar com o peixe, para o peixe te deixar em terra seca, e vai ser perto de Nínive. Sabe por quê? Para você entender que a minha direção gera provisão, a minha direção gera revelação, Jonas. Ah, meu irmão, eu quero que você entenda aqui: não volte para casa hoje reclamando, não volte para casa hoje murmurando, não. Volte para casa hoje profetizando. Oh glória, você pode levantar suas duas mãos aí. Você vai chegar em casa e vai liberar a profecia de Deus dizendo: esse mês de novembro eu vou viver coisas extraordinárias. Você pode olhar para o seu irmão, só saculejar ele aí enquanto o ministério prepara um som aí.
Você pode sacolejar ele e falar: se prepare. Fala com fé, fala assim: você vai viver coisa grande. Fala: você vai viver coisa nova. Fala: novembro Deus vai te surpreender. Oh glória! Fala para ele, fala assim: Deus vai te surpreender ainda esse mês. Eu encerro dizendo: o peixe pega Jonas e deixa em terra seca, e Deus dá uma palavra: Jonas, vai à cidade de Nínive e prega a eles, porque a malícia deles tem chegado até mim. Isso aqui é de doer o nosso coração, gente, porque Jonas perde um capítulo e meio inteiro por desobediência. E a palavra do capítulo seguinte é: Jonas, vai a Nínive. É a mesma palavra do capítulo 1, verso 1. Sabe o que Deus está dizendo a Jonas? Você perdeu tempo, mas eu sou Deus que acelero as coisas. Olhe para cá, você vai receber ou não vai? Ele está dizendo: Jonas, você perdeu tempo, mas eu vou acelerar por causa que você perdeu tempo. Anda 3 dias, vou te fazer sofrer um pouquinho para você andar aí um bocado. E a Bíblia diz que ele vai passando nas aldeias, e ele vai pregando, meu irmão. E ele vai pregando, minha irmã. E a Bíblia diz que Jonas prega uma vez aqui, ó, e todo mundo se converte. E Jonas prega uma vez ali, e todo mundo se converte. E Jonas prega uma vez lá, e todo mundo se converte. E Jonas vai pregando, e todo mundo vai se converter. Sabe o que é isso? Deus está acelerando. É Deus dizendo para alguém aqui: passa a ouvir a minha voz, que eu vou acelerar as bênçãos sobre a tua vida. Passa a ouvir a minha voz, que eu vou acelerar a conversão da tua casa. Passa a ouvir a minha voz, que eu vou acelerar o crescimento do teu ministério. Passa a ouvir a minha voz, que eu vou acelerar as portas abertas. Passa a ouvir a minha voz. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, que enquanto o ministério faz um som aí, eu vou te dar um minuto para você pensar. Aonde você está? Em Jope? Aonde você está? No porão do navio indo para Tarsis? Aonde você está? No mar? Aonde você está? No ventre do peixe? Onde você está? Ou você lá no ventre do peixe está clamando, desesperado, dizendo: Deus, olha eu aqui. Eu tenho uma notícia para você aqui: sorria. Mesmo lá no ventre do peixe, Deus está te filmando. Sorria. Mesmo nessa vontade de morrer, Deus está te olhando. Sorria. Mesmo nessa crise, Deus está te vendo hoje aqui mais uma vez. Sorria. Deus não tirou os olhos de você, Jonas. Ah, pastor, eu nem sei onde eu estou. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui no altar, porque o mar saculejou.